Olá, conversaremos agora sobre a situação problematizadora envolvendo o processo de abertura de capital da PagMenos, mas na nossa conversa atual, articulando essa situação problematizadora com os objetivos pedagógicos do nosso capítulo 3, que enfatiza o balanço patrimonial, o mais fundamental dos relatórios da contabilidade. Nessa nossa aula, temos o objetivo de articular essa situação problematizadora da abertura de capital da PagMenos com os conceitos do capítulo ou unidade que enfatiza o balanço patrimonial. Recapitulando a situação da PagMenos, quer dizer, a PagMenos é uma empresa originária aí da capacidade empreendedora de Deusmar Queiroz. Ela nasce em Fortaleza, ao longo dos anos ela cresce substancialmente, ela enfrenta aí um substancial processo de expansão. E esse processo de expansão nós poderíamos ver aí nos seus investimentos, que ela, ao longo dos anos, o volume de investimentos necessários para a operação da rede de farmácias Pague Menos cresce substancialmente, e aí, naturalmente, se eu estou investindo mais, eu tenho que financiar mais. Quando vamos começar a articular essa situação enfrentada pela Pague Menos, quer dizer, o que a Pague Menos então ela enfrenta? Uma necessidade de sustentar o seu crescimento futuro, quer dizer, esse crescimento futuro estaria ancorado em substanciais necessidades de investimentos que precisariam ser supridas por também uma capacidade muito grande de financiamento. Essa visão, ela então estaria contemplada na decisão de abrir capital. Ao abrir capital, ela poderia ter acesso a um público de investidor mais amplo, as ações negociadas em bolsa fariam com que os papéis se tornassem mais atrativos, quer dizer, ela conseguiria vender mais papéis para um público maior de investidores que teriam a liquidez, quer dizer, a possibilidade de revender esses papéis em bolsa, e isso tornaria mais atrativo. Com tudo isso, a empresa com certeza estaria vendo nesse processo essa possibilidade, então, de assegurar investimentos e crescimento dos investimentos futuros por meio de uma possibilidade aí de captação desses financiamentos. Essa visão, uma visão então sintética entre investimentos e financiamentos, é o que traz esse principal e mais fundamental relatório contábil, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial traz essa visão de investimentos, na linguagem da contabilidade chamados de ativos, e também de financiamentos. Seja financiamentos por meio de capitais de terceiros, obrigações, o que vamos chamar de passivos, ou financiamentos por meio de capitais próprios, o que chamaremos de patrimônio líquido, quer dizer, recursos colocados pelo dono ou gerados a partir do capital do dono e que estão lá na organização. Logo, se vamos tentar entender essa dinâmica, onde eu invisto e como eu financio, aí é de fundamental importância entender esse relatório. Esse relatório traz essa visão do que temos e a quem devemos. Essa visão do que temos e o que devemos é a visão do patrimônio, quer dizer, o conjunto aí de ativos e passivos, quer dizer, de bens, direitos e obrigações. E em função dos seus diferentes prazos, aí podemos tê-los, os ativos e os passivos, classificados como de curto prazo ou de longo prazo, circulantes ou não circulantes. Como também podemos ter nesse relatório informações especiais, a exemplo de contas retificadoras, detalhamentos de capital de giro, quer dizer, uma série de detalhes. Todos esses detalhes possibilitam a tomada de decisão gerencial quando nós começamos a entender nessa visão a dinâmica sobre para onde está indo o nosso dinheiro e como nós estamos financiando. É de fundamental importância no contexto da gestão financeira entender o relatório, quer dizer, entender as informações que existem nele, de que forma podemos então tomar melhores decisões a partir de uma boa compreensão do balanço. A ideia de trazer a PagMenos como situação problematizadora é exatamente essa, quer dizer, que você comece a tentar ver essa dinâmica de investimentos e financiamentos, o relatório que traz isso é o balanço, e que a partir daí aguce sua curiosidade para ir além
do que está apresentado na situação, no caso, que é muito sintético. Existe uma série de informações adicionais também apresentadas com material didático, mas da nossa conversa sobre a apresentação da situação, existe aí a sugestão de você navegar na internet, visitar a área de relações com investidores da PagMenos e verificar na prática como é que os nossos conceitos trabalhados na disciplina funcionam. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto de articular a situação problematizadora da abertura de capital com os conceitos explorados no capítulo 3 sobre o balanço patrimonial. Bons estudos!